Tá bom, eu admito, eu acho que eu exagerei um pouquinho no título desse vídeo. É difícil afirmar que o criador odeia uma obra que deu todo o reconhecimento que ele estava buscando durante décadas e ralou tanto para conseguir. Apenas um show representa muita coisa na vida do criador chamado J.G. Quintel. J.J. Quintel? J.G. Quintel. Esse cara que tá passando aí na tela. Mas apesar dessa obra representar tudo para ele, ao mesmo tempo, apenas um show não saiu da forma que ele queria. Em vários episódios desse desenho dá pra gente ver nitidamente que esse desenho não se tornou o que o Quintel queria que ele fosse. Na verdade, desde a criação de apenas um show, esse desenho nunca foi o que o criador queria que ele fosse originalmente. A verdade é que hoje em dia apenas um show dá muita dor de cabeça para esse criador e ele sempre vai estar preso a essa obra. Parece meio confuso tudo isso que eu tô falando, mas eu vou explicar no vídeo de hoje. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda, me chamo Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou te explicar como apenas um show foi se tornando uma grande decepção na vida de J.G. Quintel, o criador de apenas um show. Antes desse vídeo começar, eu quero agradecer o imenso apoio que vocês inscritos deram no meu último vídeo da teoria da morte em apenas um show. Esse vídeo pegou mais de 300 likes e eu fiquei muito feliz com isso. Obrigado de verdade a todo mundo que gostou e principalmente quem comentou nesse vídeo, quem interagiu comigo. Eu fico muito bobo quando as pessoas gostam do meu trabalho, gostam do que eu faço, então muito obrigado. Se você for novo no canal e se inscreveu por aquele vídeo e tá nesse vídeo novo, seja muito bem-vindo. Espero que você goste não só desse vídeo, como do canal como um todo também. Mas passados os agradecimentos, vamos pro tema do vídeo. Eu tenho uma coisa muito séria para explicar nesse vídeo. Você que assiste apenas um show já percebeu que sutilmente esse desenho abafou e censurou várias coisas ao decorrer das temporadas? Apenas um show passou por diversas censuras de diversos temas pesados como alcoolismo, doenças psicológicas como depressão, piadas de duplo sentido também foram censuradas e diversas outras censuras que o desenho teve que cortar para ele ter espaço em um canal que deu o alcance que apenas um show precisava para fazer sucesso, que foi o Cartoon Network. O criador foi meio que obrigado a mudar o roteiro das temporadas para o desenho fazer sucesso e agradar as pessoas que consomem desenhos, que são majoritariamente crianças e adolescentes. Mas tá tudo bem se você for mais velho e gostar de desenho, desenho é legal. Mas a gente que é mais velho é a menor parte do público que consome esse gênero. Quando você faz um desenho para as pessoas adultas, você não tem o mesmo alcance do que fazer um desenho para crianças e adolescentes. Por isso que vários criadores preferem censurar a obra e etc. E apenas um show inicialmente já por causa desses motivos de censura não era a obra que o Quintel imaginou. Várias mensagens de diversos episódios foram alteradas devido a essa censura e o sentido original que o autor queria dar para essa obra não foi possível de fazer. Apenas um show é confirmadamente inspirado na adolescência e no começo da vida adulta do Quintel, e o Mordecai é uma representação dele mesmo nessa fase da vida dele. É o tal do self-insert, que quem é mais jovem fala, muito bacana esse termo. Self-insert é quando o criador se insere na própria obra. Mas se você que está assistindo já passou pela fase da adolescência e desse começo da vida adulta, você sabe que geralmente a gente passa por umas coisas bem pesadas para mostrar em um desenho feito para criança. É nessa fase da nossa vida que a gente tem, por exemplo, o primeiro contato com álcool, com bebida e tal. E isso, por ser pesado demais para abordar no desenho, foi censurado com o uso das asinhas de frango, por exemplo. Vários personagens, como o Benson e o Musculoso, são viciados em asinhas de frango e ficam loucaços quando estão comendo esse prato. Mas as asinhas de frango são uma metáfora sobre alcoolismo que o Quintel e os colegas de trabalho dele podem ter tido nessa fase da vida deles. Outra coisa que eu vejo que foi barrada do desenho é o romance do Mordecai e da Margaret. Nessa fase do começo da vida adulta é onde geralmente a gente tem as primeiras experiências amorosas e experiências picantes. E a gente vê várias cenas com duplo sentido envolvendo essa experiência adulta no desenho que também foram censuradas. Para resumir essa parte, diversos eventos da vida do Quintel foram censurados para se encaixar em apenas um show, e isso tirou boa parte do sentido da obra e do amor que o Quintel tem por essa obra. Apenas um show começou com o conceito de ser uma homenagem do Quintel para a própria fase da vida dele. Durante esse desenho ele está se baseando e de certa forma homenageando essa fase que ele viveu.
Apenas um Show tem uma ligação forte emocionalmente, sentimentalmente com o criador porque ele tá representando a vida dele ali. Cada episódio desse desenho é como se fosse uma folha de uma autobiografia dele. Mas Apenas um Show fez sucesso, e essa obra ter feito sucesso mudou ela completamente. Com certeza o Quintel ficou feliz porque a obra dele fez sucesso, isso foi muito bom para a vida dele, a arte dele foi reconhecida, só que ao mesmo tempo que teve essa parte boa, teve uma parte ruim muito pesada para ele. Quando Apenas um Show fez sucesso e começou a gerar quantias infinitas de dinheiro, ele teve que mudar essa obra. Ele teve que fazer mais episódios focados em gerar dinheiro para ele, em gerar dinheiro para a empresa dele, para as pessoas que ele ama, e não ser necessariamente uma representação da vida dele, uma biografia da vida dele lá nos anos 80. E o que era um desenho com um valor sentimental muito grande para ele, que ele fazia com todo amor, afinal era uma representação da vida dele esse desenho, acabou se tornando só mais um trabalho que gerava dinheiro. Ele acabou perdendo talvez esse sentimentalismo com a série. Essa transição de Apenas um Show ser algo sentimental pra ele, pra algo simplesmente material, com certeza fez o cara perder um pouco da paixão por Apenas um Show. E o que confirma tudo isso que eu tô falando é a existência de outro desenho do Quintel, que é o desenho chamado Close Enough, ou como veio pro Brasil, Sem Maturidade pra isso. Eu não sei porque que tem esse nome, não faz sentido. E sim, finalmente eu tô falando desse desenho que todo mundo odeia e só conhece ou só assistiu por ser do mesmo criador de Apenas um Show. Alguns pediram pra eu falar desse desenho já, mas eu nunca falei dessa série, desse desenho, porque ela é bem adulta e eu sei que muitos que me assistem são crianças, são adolescentes, então eu tive responsabilidade e não falei dela e nem recomendei ela pra vocês. Mas hoje a gente vai ter que mencionar esse desenho. Close Enough é literalmente o que Apenas um Show era no começo da vida de Apenas um Show. Close Enough também é um self-insert, ou seja, quando o criador colocou ele mesmo na sua própria obra. Close Enough também é parte da vida do Quintel. Olha o protagonista e compara a aparência do protagonista com o Quintel. O desenho do Close Enough é ele contando uma outra parte da vida dele, talvez uma parte da vida dele em que ele estava casado e cuidava de uma criança, não necessariamente um filho dele, mas cuidava de alguém. E talvez o que levou o Quintel a fazer Close Enough e acabar com Apenas um Show, dar um fim pro desenho, foi esse ponto que eu mencionei sobre fazer esse desenho não estar mais sendo divertido pro Quintel, porque ele não falava mais sobre a vida dele em Apenas um Show, ele estava fazendo o que dava dinheiro. E aí ele fez Close Enough buscando ser o que Apenas um Show era no começo da vida dele. Mas o público daqui de fora não abraçou Close Enough igual abraçou Apenas um Show. Os dois desenhos nem chegaram perto de fazer o mesmo sucesso. Tem muitas pessoas que nem sequer conhecem Close Enough e pro Quintel encher o bolso de grana de novo, ele já tá pensando em fazer uma continuação de Apenas um Show, que inclusive eu fiz um vídeo comentando, tá passando aí no card se você quiser ver. Mas um ponto muito importante desse vídeo que eu quero que vocês compreendam é que todo criador gosta quando as suas ideias são abraçadas pelo seu público. E a realidade é que o público do Quintel nunca abraçou o que de fato ele queria passar para o espectador. O foco de Apenas um Show era falar sobre como foi a vida do Quintel lá pelos 20 e poucos anos dele, mas a gente odiou quando o Quintel fez episódios baseados na vida dele. A gente gosta de Apenas um Show porque o desenho é engraçado e tem personagens bacanas, engraçadinhos. Mas quando o Quintel inventou de, por exemplo, de contar a história de um triângulo amoroso da vida dele e colocou isso no desenho, no arco da Margaret, da CJ, do Mordecai, a gente dormiu no meio do episódio, tá ligado? Porque era muito chato. Essa temporada mesmo é a mais odiada e ela é uma das que mais representa a proposta inicial do desenho, que era falar da vida do Quintel na juventude dele. E isso com certeza magoou o cara. O hate dessa temporada com certeza deixou o cara chateado. Inclusive é depois dessa temporada do triângulo amoroso que Apenas um Show muda totalmente a dinâmica do desenho. Eles focam em fazer em episódios mais aleatórios assim, pra gente dar risada, e não focam mais tanto em coisas da vida do Quintel, porque o público tinha detestado. E a gente vê os efeitos disso, a gente não vê tantos episódios focados no Rigby e na Aileen, a gente descobre depois que eles estavam namorando porque o Rigby fala, mas isso não foi porque a série escondeu da gente, é só porque a série estava evitando romance, já que romance tinha tomado um hate pesado. Não estava dando dinheiro falar de romance e falar da vida do Quintel de maneira geral. Apesar de Apenas um Show ser muito rentável e esse dinheiro com certeza ter trazido felicidade pro cara, ele queria que as pessoas gostassem do desenho porque o desenho estava representando a vida dele.
Artistas têm dessas loucuras, sabe? Se você é artista, você deve saber que é meio frustrante quando as pessoas gostam da sua obra, só que por motivos errados. Não errados, mas não gostam da sua obra pelo motivo que você queria que gostassem. É confuso, eu sei, mas eu acho que vocês entenderam. Acima do dinheiro, o cara queria que gostassem da vida dele, das mensagens que a vida dele tinha, das tramas que a vida dele passou, e ele queria compartilhar os eventos da vida dele com a gente. Ele queria tanto isso que ele fez um novo desenho, ele fez o Close Enough. Ele não precisava fazer Close Enough, o cara terminou apenas um show bilionário, o cara recebia muito dinheiro, por que ele faria uma nova animação e tal? Provavelmente ele fez Close Enough só por esses motivos sentimentais, de receber o carinho que ele queria contando as histórias da vida dele. Tipo, pensa comigo, se você tem um desenho bilionário, por que fazer outro desenho? Por que gastar tempo e dinheiro com isso se você pode, sei lá, explorar ao máximo o dinheiro que seu desenho que tá dando dinheiro tá te dando, tá ligado? Faz sentido o que eu tô falando? Eu acho que deve fazer. Eu acho que Close Enough dá um sinal pra gente que o Quintel tinha cansado de apenas um show, tinha cansado de fazer episódios que agradavam o público, mas que não agradavam a ele mesmo, que davam dinheiro, mas não davam o reconhecimento sentimental que ele queria. E aí Close Enough nasceu abordando a vida dele, e foi um fracasso também. Close Enough é como se a gente assistisse 1000 temporadas estilo daquela do Triângulo Amoroso da Margaret e da CJ, é bem maçante e chato. E pro Quintel ver que as pessoas acham chato essas tramas da vida dele deve ser bem difícil, porque é como se elas estivessem achando chato a vida da pessoa Quintel. Eu sei que não é a mesma coisa, mas quando você lida com hate, esse tipo de coisa, a gente acaba misturando as coisas e quem sabe ele se sentiu assim. E a gente já sabe que eventualmente apenas um show vai voltar. Mas eu tenho certeza que o criador não tem mais o mesmo apreço pela obra dele, não tem mais aquele carinho. Fazer apenas um show não é mais divertido pro Quintel como era antigamente quando ele fazia uma representação, uma biografia animada da vida dele. Apenas um show virou um trabalho, e assim como o Mordecai fala em um episódio, tudo que vira trabalho as pessoas odeiam fazer. Apenas um show virou isso, virou um comércio que sustenta ele. Se tornou um desenho com uma fórmula que ele não queria porque deixou de ser a representação da vida dele. E talvez, por esses motivos, Quintel nos dias de hoje odeia apenas um show.